O sexto episódio começa com a Soo-jang indignada de ter sido beijada sem que o Ban Ju-yeon se declarasse primeiro. Ela não consegue dormir e fica pensando em qual momento o Ban Ju-yeon se apaixonou por ela. Cansada da noite mal dormida, ela sai do quarto e encontra ele também com uma aparência de quem não dormiu. Ela logo acha que ele teve problemas para dormir pensando nela, mas ele diz que apenas se preocupa com os lugares que ele dorme. Ele chama ela para um passeio e ela acha que ele vai se declarar. Daí ela passa o caminho todo nervosa pensando em mil coisas. Na verdade, o Ban Ju-yeon queria mostrar uma nascente para ela que dizem curar a ressaca. Ela fica meio revoltada com a quebra na própria expectativa dela e tenta pegar mais água sozinha, só que ela tropeça e o Ban Ju-yeon segura ela. Ele fica todo nervoso de tocar nela e dá logo um jeito de sair dali. Eles se despedem da CEO da fazenda e vemos que o Ban Ju-yeon se revelou como diretor da empresa da avó dele, convencendo aquela senhora de fechar negócio com a empresa dele, por ele garantir que está pensando em proporcionar para outras crianças o que ela proporcionou ao neto dela. Enquanto eles voltam para casa, a Soo-jang pergunta como ele teve aquela ideia e ele diz que foi graças a ela. Ela fica toda nervosa por estar perto demais dele dentro do carro e jura que ele vai se declarar em algum momento. Mas ele apenas pede para ouvir as músicas favoritas dele e ela passa o resto da viagem escutando rock pesado e em total silêncio. Quando eles chegam na casa dela, a Soo-jang acha que o Ban Ju-yeon finalmente vai se declarar, mas ele só diz que ela já pode entrar na casa dela. Ela fica puta da vida e reclama se ele não vai nem se desculpar pela noite passada, e ele diz que os erros devem ficar no passado. Ela fica brava e diz que não o vê como homem mesmo, e ele fica indignado por se achar bastante másculo. O Ban Ju-yeon só consegue se lembrar de ter desmaiado de bêbado e não entende por que a Soo-jang tá brava, sendo que ele desmaiou de bêbado quando ela saiu para atender o telefone e depois disso ele acordou sozinho. A Soo-jang continua revoltada dizendo que ele deve ser um mulherengo por ter beijado ela tão bêbado. Ela começa a martelar uma porta para extravasar a raiva e o pai dela nem tenta impedir por medo. Ela tenta dormir e não consegue, e fica falando sozinha sobre o Ban Ju-yeon nem ter ligado para o que aconteceu. Ela liga para ele na madrugada e continua querendo saber como que ele pode ignorar o que houve. Ele diz a versão dele da história, de que ela saiu para falar no telefone e ele teve de dormir do lado de fora no frio e com insetos, e pergunta se algo além disso aconteceu para ela estar tão brava. Ela fica em choque e diz que mais nada aconteceu, e então ela percebe que ele não lembra de nada. Ele tenta dormir de novo, mas fica repensando o momento que ela falou no telefone de que nem mesmo via ele como um homem. No dia seguinte, ele começa a treinar pesado e se olhar mais no espelho em busca de entender o que significa ser homem. Ele conversa com a ex-assistente da avó dele e pergunta como que ela conheceu o marido, porque ele é mais novo do que ela. Ela diz que ele gastava muito dinheiro com ela, que ele era atencioso e era bom no que fazia. Ele acha tudo muito simples e coloca o plano em ação de impressionar a Soo-jang. Enquanto todos os funcionários estão reunidos, ele começa a perguntar se ela concorda com as ideias dele, se ela comeu, e então convida todo mundo para almoçar. Durante o almoço, a Soo-jang tem uma pequena discussão com aquela chata da equipe que diz que namorar com o Ban Ju-yeon seria uma sorte bem grande, e que tem até a coragem de perguntar se a Soo-jang está tentando subir de classe social. A Soo-jang nega e diz que só vê o Ban Ju-yeon como chefe, não como namorado ou marido. Ele escuta e diz que ela deveria começar a pensar nisso, porque anda faltando criatividade para ela. Ela fica no banheiro resmungando dele falar da falta de criatividade dela, sendo que ele nem se lembra das coisas que fez. E então a Ha-jin liga para ela querendo saber o que houve no fim de semana. A Soo-jang diz que não houve nada e ainda xinga o Ban Ju-yeon. A Ha-jin pergunta o que houve, já que ele era alguém que não era tão ruim assim. A Soo-jang desconversa e a Ha-jin pede para ela ir no encontro às cegas, mas acaba não explicando muita coisa porque a mãe dela escuta e começa a gritar que ela é quem deveria ir no encontro às cegas, já que ela não consegue manter um casamento. A Soo-jang sai do banheiro falando sozinha sobre o encontro, e um dos funcionários escuta e começa a falar alto. Então o Ban Ju-yeon também escuta e se aproxima. A ex-assistente da avó dele aparece e avisa que a avó quer falar com ele. Ele pede para Soo-jang falar com ele mais tarde. A ex-assistente da avó do Ban Ju-yeon diz que ele provavelmente vai se tornar o sucessor dela em breve, já que ela pretende anunciar isso. Ela diz que a avó dele perguntou sobre o desempenho dele e que ela disse que ele era focado apenas no trabalho. Quando ele volta para a empresa, ele fica pensando no que a Soo-jang disse sobre eles serem parecidos, mas também lembra dela dizer que não o via como marido e pensa que está perdendo tempo com essas besteiras. A Soo-jang está trabalhando até mais tarde, e quando um dos funcionários vai embora, ela pede a opinião dele como homem, sobre o que significa se um homem tenta avisar uma mulher para não se envolver com um mulherengo ou se beija ela bêbado e se esquece. Ele diz que provavelmente o homem não esqueceu e está fingindo por medo de ser rejeitado. Ela fica com isso na cabeça e vai até a sala do Ban Ju-yeon, perguntando se ele quer falar com ela sobre o encontro às cegas.
Ele diz que na verdade só queria dizer que a presidente elogiou ela ter se esforçado para assinar o contrato com aquela fazenda e diz que ela vai receber um dinheiro em breve. Ela nem esboça reação e ele diz que ela mesma falou que um aumento deixaria ela feliz. Ela fica frustrada ainda tentando falar do beijo indiretamente, mas ele manda ela ir embora. Em casa, ela fica super revoltada e decide devolver a história em quadrinhos que ele emprestou. Ela vai na casa dele e entrega até um dinheiro pelo aluguel do livro. Ela diz para ele não recomendar mais histórias assim porque são infantis e que deve ser por isso que ele foi rejeitado. Ele joga o dinheiro dela no chão e discute com ela dizendo que ela não merece aquela história em quadrinhos se não consegue entender a história e que foi por isso que ela foi enganada pelo primeiro amor dela. Ela fica ainda mais brava e tenta se convencer de que nem gostou do beijo dele. Ela liga para Hajime e diz que vai aceitar o encontro às cegas. A Hajime comemora com Shin Won que a Soo-Jin voltou a ser a funcionária que odeia os chefes, então o plano deles deu certo. A Hajime pergunta por que o Shin Won tá no restaurante dela desde cedo e ele diz que só tá tentando ganhar pontos com ela. Ela pergunta por que ele quer ganhar pontos com ela e ele pergunta se ela esqueceu que ele se declarou. Daí a Hajime pergunta se ele gostou daquela noite entre eles e diz que também gostou, mas que não pode repetir ou vai parecer que eles têm algo. Quando o Shin Won tá indo embora, ele encontra a ex-namorada dele e ela pede desculpas e fica tentando uma nova chance. Mas ele diz que se acabou uma vez, então é o fim e vai embora sem deixar ela implorar mais. Em casa, ele recebe a notificação de uma nova postagem do restaurante da Hajime e ele repete a frase de que se acabou uma vez, é o fim e ignora a postagem. A Soo-Jin vai ao encontro às cegas e tenta não pensar no Ban Ju-yeon enquanto interage com o novo crush dela. Na empresa, ela e o Ban Ju-yeon ficam se tratando com frieza e praticamente se ignorando. Quando ela vai sair da empresa, ela reencontra novamente aquele cara do encontro e o Ban Ju-yeon vê, mas ele não pode fazer nada porque tá com a avó dele e ela manda ele entrar no carro rápido. Ele vai numa premiação e a avó dele continua sendo uma chata, dizendo que ele ainda não é o sucessor dela e de que ela tá até pensando em contratar um especialista em gestão, mas que o Ban Ju-yeon também tá fazendo um bom trabalho. Lembra aquele cara lá do segundo episódio que ele jogou na piscina quando esse cara perturbou a Soo-Jin? Então, ele tá nessa festa. E ele fica provocando o Ban Ju-yeon dizendo que ele não pode fazer nada porque a avó dele não deixa. E o Ban Ju-yeon ameaça dar um soco nele, mas acaba jogando bebida e falando boas verdades na cara desse chato. A Soo-Jin vai passear com o novo crush dela e ele pergunta por que ela nunca namorou. Ela diz que prefere ficar sozinha do que ficar com qualquer um e diz que ele deve ser bastante popular. Ele diz que sempre procurou por alguém como ela e ela diz que isso é brega. Ele pede para ela ir com ele numa loja comprar roupas e ela aceita. O Ban Ju-yeon tá curtindo o último show dele antes do anúncio que a avó dele pretende fazer, que vai acabar com o resto da liberdade que ele tem. Mas ele não se diverte porque fica pensando na Soo-Jin. Ele vai embora do show e se lembra do beijo. A Soo-Jin ainda tá na loja ajudando o crush dela a escolher roupas e de repente o Ban Ju-yeon aparece puxando ela pro trocador. Ele confessa ter lembrado de tudo e diz que aquele foi o primeiro beijo da vida dele. De repente alguém começa a tentar abrir a porta e eles se desesperam de estarem juntos no trocador. E fim do 6º episódio. Se você gostou desse episódio, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e eu te vejo no 7º episódio.